queridos amigos sintonizados do Direto do Plenário. É uma honra, um prazer e uma satisfação estar novamente com vocês. E desta vez, o assunto ele tem interesse direto com as famílias. Nós vamos falar sobre a mola mestra do nosso país, que é a educação. E a educação começa muito cedo, começa dentro de casa. A escola é só um caminho para que as crianças possam desenvolver a questão cognitiva, a questão da intelectualidade, do desenvolvimento cultural, social e, principalmente, o que será dessa criança no futuro. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos de um agente, de um profissional, de uma pessoa importantíssima, que é, sem dúvida nenhuma, os professores. Sem os professores, as professoras, é impossível a gente conseguir levar uma educação de qualidade no nosso país. Mas, lamentavelmente, nós temos índices que mostram que a educação no nosso país ela precisa melhorar muito. Principalmente, como eu já disse no início, dentro dos próprios lares. Vou passar alguns dados daqui a pouco, mas antes eu queria dar as boas-vindas à minha convidada de hoje. Ela é professora, coordenadora, e daqui a pouco ela estará lançando um livro muito importante. É um livro que tem não digo uma interferência, mas eu digo uma relação direta, né, com a convivência, com o desenvolvimento intelectual dessa criança desde o princípio. Queria dar as boas-vindas à nossa professora, coordenadora, Fernanda Brito. Seja muito bem-vindo ao Direto Plenário, Poder Legislativo de Osasco. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos, né? Quero agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui para poder falar de um assunto tão importante que é as nossas crianças, né? Sobre o que elas estão sentindo hoje e como melhorar isso, as relações dentro da família, as relações com essa criança, as relações que ela tem com a sociedade. Isso é muito importante. Eu queria aproveitar a oportunidade e dizer para você que me assiste nesse momento, você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Está pelo Facebook, a mesma coisa. É importante que as nossas plataformas digitais estejam disponíveis para que você acesse todo o nosso conteúdo. Além das entrevistas, reportagens inéditas, a TV Câmara Osasco tem contribuído e corroborado para o desenvolvimento também da nossa cidade. Aliás, todos os bons projetos passam pela Câmara de Osasco. Quero agradecer aqui na pessoa do nosso presidente Carbono Bastos e todos os vereadores dessa casa a oportunidade de apresentar um programa deste nível, trazendo pessoas e personalidades dos mais diferentes segmentos. Essa é a nossa missão, e eu entendo como muito importante no jornalismo brasileiro, é justamente isso. Nós somos comunicadores, e a comunicação ela precisa ser passada de maneira correta, de maneira imparcial, didática, e sempre com assuntos relevantes, como esse que nós estamos abordando hoje. Professora, nós temos hoje um índice muito triste na nossa sociedade, onde 81% dos casos de violência acontece dentro da própria casa. E a maioria das vítimas são crianças. E essas crianças passam por dificuldades ao decorrer da vida. Como professora, como coordenadora, você vai lançar um livro, nós vamos falar desse livro daqui a pouquinho, e eu tenho certeza absoluta que esse livro vai ser muito importante para as famílias brasileiras. Você trabalha com crianças pequenas, crianças que ainda estão na questão do desenvolvimento, muitas vezes até físico, né, a parte de coordenação motora, e é muito importante, já no início, elaborar um desenvolvimento que possa ajudar essa criança a crescer com uma mente tranquila, para desenvolver as suas atividades, inclusive profissionais, sociais e culturais. Fala um pouquinho, primeiramente, do seu trabalho aqui em Osasco, das suas atividades como professora, como coordenadora, e como isso tem impactado na vida das famílias osasquenses, principalmente, que frequentam aí as nossas escolas, as nossas creches, que, olha, a demanda aqui em Osasco é muito grande. Bem, Roberto, hoje eu sou coordenadora pedagógica de uma creche conveniada aqui no município de Osasco, mas eu já venho fazendo um trabalho com famílias, já tem um tempo, né? Eu sou cristã, missionária, trabalho com muitas comunidades. Então, o que a gente mais vê são crianças que precisam de apoio emocional, psicológico, porque as condições que ela vive, as condições que a sociedade, às vezes, ela é colocada para essa criança, ela precisa de apoio, né? Eu trabalho com desenvolvimento infantil, né, desde 2009,
né? Sou formada em pedagogia, sou neuropsicopedagoga. Eu tenho uma formação muito importante hoje, que é de educação parental. A educação parental auxilia as famílias a criarem essas crianças sem violência. Você pode ensinar o seu filho a ser uma pessoa educada, sem agredir, mas de uma maneira firme e gentil. O que acontece hoje com muitas crianças é que elas não têm essa validação do sentimento. Quem que fala para a criança que aquilo é ruim? É o adulto. Então, você vê muitas vezes vídeo de bebê chupando limão. Ele sabe que aquilo é azedo? Ele não sabe que aquilo é azedo. Quem vai falar para ele que é azedo? É o pai ou a mãe, é o adulto que está ali auxiliando ele no seu desenvolvimento. Então, a criança, ela não sabe o que ela está sentindo. Quem que vai nomear que se é raiva? Você está com raiva? Você está triste? Né? Ah, e o bebê está triste. Ah, ele está feliz. Quem vai nomeando isso para o bebê, quem vai nomeando isso para a criança é o adulto que está ali, auxiliando ele no desenvolvimento. O que acontece muitas vezes com a família é que ela não tem essa preocupação de que indivíduo eu estou criando, o que eu estou passando para essa criança. Muitas vezes porque ela não foi educada assim. Né? A gente tem costume de seguir padrões. Né? Eu fui criado assim, meu pai foi criado assim, e nós não morremos. Né? Por isso que, muitas vezes, havia muitas agressões. Se eu perguntar para o adulto, quem já apanhou? Né? Ah, todo mundo vai falar assim, eu já apanhei. Por que você apanhou? Ah, porque eu fiz algo errado. Mas será que era realmente errado? Será que necessitava de uma agressão física? Antigamente, a criança não sabia ler e escrever, ela apanhava. Né? A gente vê quantas crianças, quantos adultos hoje, né, têm dificuldade de escrever porque apanhou muito quando era criança. Né? E o professor, que muitas vezes na sala de aula, é que é o profissional que vai identificar que aquela criança está passando por qualquer dificuldade, e o emocional da gente, ele interfere muito no desenvolvimento. Então, a gente tem que pensar, eu estou com um bebê, tá? Quem que vai nomear para esse bebê o que ele está sentindo? Somos nós. Então, é muito importante o pai, a mãe, o responsável por essa criança pensar o que eu estou transmitindo para essa criança e aonde eu quero que essa criança chegue. Então, a validação dos sentimentos é muito importante. E quais os benefícios a longo prazo, na prática, né, que pode, de alguma forma, validar e, consequentemente, lá na frente, ter esses resultados significativos? Você acabou de falar que, muitas das vezes, a criança ela apanha por não executar uma tarefa que os pais pediram. Pode ser a educação, mas pode ser qualquer outra situação. Sim, a gente está verdade. citando aqui a educação, mas tem crianças que, às vezes, são cobradas precocemente por algumas situações que não estão preparadas psicologicamente, mas os pais impõem, e essa criança ela sofre uma pressão psicológica que pode trazer consequências irreparáveis a longo prazo. Mas esse tipo de tratamento, esse tipo de cuidado, né, que a escola tem, né, que a sua visão tem, isso a longo prazo, quais são as consequências, agora do ponto de vista dos benefícios? Tá. É muito importante a gente entender que todo ser humano ele precisa de um ambiente agradável. A gente nunca... Se você chega num ambiente que não é agradável para você, você vai se sentir à vontade? Não. A criança é a mesma coisa. Né? Quando você se preocupa nesse desenvolvimento, na educação parental, a gente sempre fala que é a longo prazo, porque são todos os dias. Então, você quer que seu filho tenha um certo tipo de habilidade. Por exemplo, você quer que ele arrume a cama. Né? Como que você vai incentivar ele arrumando a cama? Arrumando a cama, com exemplos, e incentivando ele a arrumar a cama. E elogiando ele a fazer isso. Nossa, que bonito, parabéns. Você conseguiu. Às vezes, a criança não vai conseguir da maneira que você acha que é certo, esticadinha, com todas as pontas alinhadinhas, porque, às vezes, ela não tem o tamanho necessário e, às vezes, ela não tem aquela habilidade ainda. Mas sempre validar o que ela fez. Né? Sempre falar, olha, nossa, que bom, você conseguiu, parabéns. Amanhã a gente vai tentar de novo. Então, a longo prazo, você vai criar pessoas firmes, conscientes, pessoas que conseguem lidar com problemas, porque a maior dificuldade hoje são pessoas com problemas de inteligência emocional, que não sabem lidar com os problemas. Então, quando você cria uma criança validando o que ela está sentindo, ela vai saber. Ela vai procurar o quê? A gente fala muito sobre autorregulação. Ela vai procurar saber o que ela está sentindo
e ela vai controlar aquilo que ela está sentindo. No momento da raiva, um exemplo. A criança, você chamou a atenção da criança, a criança está com raiva. E ela sai batendo o pé, ou se joga no chão, né? Que muitas vezes a gente vê isso. O que é o correto? A criança está tendo o sentimento. A gente tem que validar, ela está com raiva. É errado ter raiva? Não é errado ter raiva. Mas a maneira que você expressa essa raiva, muitas vezes é errado. Então, você vai falar para ela, olha, eu entendo que você está com raiva, mas o que você pode fazer para melhorar isso? Pergunta para a criança, o que você está sentindo? Ela vai falar, eu estou com raiva. Mas por que você está com raiva? Ah, porque mamãe brigou comigo. Ah, mas a mamãe brigou com você por quê? Você tem que trazer a consciência dessa criança. Então, a longo prazo, você vai criar adultos firmes, adultos que conseguem resolver problemas, pessoas respeitosas, que procuram se respeitar, respeitar o outro, a ter empatia, porque é isso que a gente quer, não é? A gente quer que nossos filhos sejam respeitosos, a gente quer que nossos filhos tenham empatia, que consigam resolver problemas. Então, a longo prazo, você vai ter pessoas que realmente conseguem lidar com as dificuldades da vida. Só para vocês terem uma ideia, inclusive endossando o que a professora acabou de mencionar, sobre a tratativa com as crianças nos lares, nós tivemos aqui, só para vocês terem uma ideia, olha só como isso é grave. Nós tivemos um Disque 100, isso são dados, inclusive, dos direitos humanos, né, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Presta atenção, Brasil, no que eu vou informar para vocês aqui. Nós tivemos, num período de 2020 a 2022, só para você ver a gravidade, mais de 53 mil denúncias de crianças que sofrem violência dentro dos lares. Isso é um dado muito preocupante. O Brasil está entre os países mais violentos do mundo e a violência começa dentro da própria casa. Sim. Que futuro essas crianças terão? Essa sociedade? Essas famílias? Que cidadão nós estamos formando? Agora, e essas violências ocorrem por quais motivos? Quais os motivos, professora, que levam os pais a cometerem violências contra a criança? Olha, a pergunta que você me fez é bem complexa, até para eu te responder, porque cada ser humano pensa de um jeito, né? E aí, o que acontece? Como que eu vou te dizer assim, o que leva a família a fazer isso? Quando a gente fala de criança, a gente está falando de um ser indefeso, correto? Não é um ser que tem estatura, que consegue falar e consegue se defender. Então, são pessoas mais vulneráveis e sensíveis à violência, né? Quando a gente pega os casos que acontecem hoje das famílias negligentes com essas crianças, é porque já tem algum histórico familiar, né? Ou simplesmente porque o ser humano é ruim mesmo, né? Ele tem algum problema psicológico ou está na índole dele, né? Mas quando a gente fala de vulnerabilidade, é mais fácil eu pegar uma pessoa que é vulnerável, que eu possa dominar, do que um adulto. Então, a gente vê um número maior de violência contra as crianças e mulheres. Não é só as crianças. Exatamente. E as mulheres também. Porque são pessoas mais vulneráveis, né? Como que eu posso te dizer hoje? É difícil falar sobre o assunto, porque cada caso é um caso, né? Mas o que a gente vê hoje? Quando não se respeita o direito, né? Então, quando não se tem respeito, não se tem amor, não se tem empatia, esse tipo de violência que você vê. Então, a gente não quer que nossos filhos repitam os nossos erros, né? A gente não quer cometer os erros que os nossos pais tiveram, que é normal, né? Alguns, porque ninguém é perfeito, né? Eles tiveram um tipo de educação. A gente vem de uma colonização violenta, né? De uma colonização de escravos, de muita violência. Então, que é normal. Antigamente era normal, né? Você vê, antigamente nas escolas existia a palmatória, né? Então já é uma cultura, que já vem. E se você der vazão para os seus sentimentos, na hora da raiva, o que você faz?
Então, as pessoas não têm esse domínio próprio, esse autocontrole. Ela não consegue lidar com os sentimentos dela. Então, o que ela faz? Ela desconta no outro. A gente vê casos de violência no trânsito, porque as pessoas não têm paciência com o outro. Tipo, eu estou num dia mal. Então, para o meu dia ficar bem, eu tenho que fazer o outro ficar mal. Né? E muitas vezes acontece isso com as crianças, Roberto. Janinel, você fala assim, por que eu preciso fazer que a criança se sinta mal para ela aprender? O que acontecia antigamente? Olha, você não sabe fazer nada. Então, o que eu estou falando para aquele indivíduo? Eu estou incentivando ele a aprender? Não, estou dizendo que ele não sabe fazer nada. Então, para a criança, dependendo de quem está dizendo, aquilo é muito forte. Né? Ela vai tomar aquilo como verdade. Então, a gente precisa tomar cuidado. O que eu estou falando para esse indivíduo? Que eu quero que ele alcance alguma coisa. Então, muitas vezes, a violência vem disso, sabe? De pessoas que já sofreram qualquer tipo de violência, não conseguiam lidar com elas. E aí, o que ela sabe fazer? A gente dá o que tem, não é verdade? Ela vai dar o que ela tem. Então, se ela tem violência, ela vai dar violência. Nós temos uma estimativa, só para ainda registrar essa questão da violência contra as crianças. A estimativa é que, todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são vítimas desses tipos de crimes. 51% entre 5 anos, como revela a campanha Maio Laranja. Inclusive, eu queria perguntar o que a Prefeitura do município de Osasco está preparando para o Maio Laranja, uma vez que a gente sabe que é uma campanha, maio ainda está um pouquinho distante, mas eu acredito que a professora já deve estar preparando algo dentro da questão de sala de aula, para, de alguma forma, corroborar com esse projeto Maio Laranja, que ajuda a prevenir essas violências que são praticadas dentro dos lares. E, claro que ainda tem um projeto a ser desenvolvido, tem muito tempo ainda, mas a professora vai trazer algumas sugestões que, de alguma forma, pode ajudar a diminuir esse número de violência. Eu queria que você falasse também se Osasco tem muitos casos. Você, como professora, deve ter identificado alguns casos, inclusive, dentro de sala de aula, no comportamento das crianças. Não tem outro jeito de identificar se não for pelo comportamento. Sim, verdade. É uma criança mais agressiva, uma criança mais de difícil convívio, né? Alguma coisa deve estar errada. Então, eu queria que você falasse de alguma experiência que viveu, não precisa citar nomes aqui, evidentemente, mas de experiência de pessoas que foram identificadas, né? Crianças foram identificadas a partir desse projeto, inclusive, que a gente vai falar, que o livro ele retrata exatamente isso, né? Que é a questão comportamental por meio dos desenhos, que ela vai falar depois com mais exatidão, mas ainda vou falar um pouquinho sobre essa questão comportamental. Fala um pouquinho da experiência como professora, como coordenadora, aqui na cidade de Osasco, você conseguiu identificar e, de alguma forma, também resolver o problema. Eu sei que é difícil, mas, pelo menos, amenizar, né? Já é um grande passo. Né? Na verdade, tudo que é identificado dentro de sala de aula, existe gestão para isso, o professor também. E o que acontece? Essa família é chamada para a unidade, né? Para ter um bate-papo, para entender melhor a realidade dessa criança. Então, identificando isso, aí são tomadas as medidas necessárias, né? Se é conselho tutelar, se é indicar um especialista. Às vezes, a família não sabe o porquê que aquela criança está agressiva. Às vezes, é agressiva só na escola, às vezes, é agressiva só lá em casa. Então, conversando com essa família, se identifica uma possível causa. E aí, o que acontece? O correto é indicar especialistas, essas pessoas têm que procurar ajuda especializada para fazer o tratamento dessa criança. E, às vezes, até da própria família. Porque, às vezes, a criança está tendo um comportamento, né? Não, é um comportamento que não é legal, que não é adequado, e, às vezes, está acontecendo alguma coisa, alguma mudança. Às vezes, houve um divórcio, às vezes, a mãe tem uma dificuldade, trabalha demais, às vezes, ela fica com a avó. Então, às vezes, falta atenção para esse indivíduo, essa criança. Então, é conversado com a família e indicado que ela procure ajuda especializada. E, às vezes, é chamado o conselho tutelar. O conselho tutelar não está só aí para tirar a criança, ele está para auxiliar as famílias naquilo que é necessário, né? Indicar um psicólogo, às vezes um médico, um neuro, porque, às vezes, a criança tem até um transtorno. É verdade. Né? Às vezes, o comportamento dela, às vezes, é porque ela está com algum tipo de transtorno. Né? Hoje, a gente tem um transtorno opositor que está
acontecendo muito dentro das escolas. Então, a gente sempre indica um especialista. O que hoje a gente procura fazer? Palestras para as famílias, trazer pessoas especializadas para falar sobre o assunto, né? Reuniões de pais, também falar sobre o assunto, trazer para a família uma realidade que às vezes a família não está percebendo, porque precisa ter um novo olhar para essa criança, precisa olhar para essa criança. O que acontece é que a gente não valida, acha que criança não tem sentimento, acha que criança não está sentindo nada, e pelo contrário, se você está passando dificuldade dentro de casa, a criança vai saber. Porque muitas vezes ela fala na escola, ela fala, ó, em casa não tem comida, em casa a gente não tá faltando alguma coisa, em casa a mamãe trabalha demais, às vezes a mãe tem que trabalhar, às vezes é mãe solo, né? Às vezes é pai solo, e às vezes outras pessoas cuidam. Né? Então, como que a gente procura fazer? Trazer essa consciência para a família, falar sobre o assunto, reuniões de pais, trazer palestrantes, para que haja um movimento de consciência e que essas pessoas procurem auxílio para auxiliar essa criança. Como trabalhar a inteligência emocional na escola? Porque a gente sabe que as emoções elas acabam vindo de vários fatores. E a escola, evidentemente, é o período que a criança mais fica. Né? Boa parte do tempo ela fica na escola. E, geralmente, os pais que trabalham, quando é período integral, a situação fica mais abrangente ainda. Então, o contato com as crianças, geralmente, é sempre à noite, de manhã e à noite. Então, boa parte desse período a criança fica na escola. E como que é trabalhada a questão emocional? Porque eu sei que vocês desenvolvem atividades, evidentemente. Eu queria até saber, porque acho que é a curiosidade do público que nos assiste nesse momento. E reforçando, nós estamos recebendo aqui a professora Fernanda Brito, ela é coordenadora também. Vai falar um pouquinho lá no finalzinho do livro e também onde ela está atuando hoje aqui no município de Osasco. Eu vou criar um suspense, uma expectativa, para que você fique conosco até o final. Nós estamos só começando e eu tenho certeza que você já está curtindo, comentando e principalmente compartilhando e mostrando para os amigos a importância de a gente cuidar principalmente nessa questão inicial da vida, né? E as escolas têm um papel fundamental e projetos que possam, de alguma forma, agregar não só o ponto de vista psicológico, emocional, e que vai trazer consequências para o futuro dessa criança que vai se tornar um adulto. Então, quanto menos adultos problemáticos nós tivermos, melhor. E passa a partir dessa questão emocional. Como é que vocês estão desenvolvendo isso nas escolas? Se tem algum projeto, pode falar agora também, que eu acredito que vai endossar e até, de certa forma, incentivar outras escolas de outros municípios a fazer o mesmo. Osasco pode se tornar até uma referência nisso. Na verdade, hoje eu estou como coordenadora pedagógica de uma SEI conveniada, né? Eu não estou diretamente na rede, mas a gente está começando um trabalho que vai iniciar agora em fevereiro, a atender as crianças de 4 meses até 3 anos e 11 meses, que é a parte da educação infantil. Tá? Dentro da rede de Osasco, eu trabalhei como assessora pedagógica da comunidade, auxiliando a comunidade naquilo que tinha necessidade, né? Em cursos, em palestras, em atendimento. Então, como que hoje a gente pode trabalhar a inteligência emocional? A inteligência emocional sempre é através da validação dos sentimentos. Então, você tem que auxiliar essa criança a se autorregular. Então, tudo que é demais, né, tudo que é excessivo, às vezes atrapalha. Então, se a criança chora muito, ou tem muita raiva, ou não consegue controlar o que ela está sentindo, a inteligência emocional vem para isso. Então, o que você vai fazer? Você vai trazer a realidade para essa criança. Então, se ela está com raiva, você tem que procurar trazer. Por que você está com raiva? O que você está sentindo? Sempre na validação dos sentimentos. Então, é importante o professor olhar para esse aluno, né, procurando saber o que ele sente. Por que ele está sentindo aquilo e o que trouxe aquele sentimento. A gente que é adulto precisa disso. A criança, no seu desenvolvimento, também precisa. Então, você vê adultos que não conseguem se controlar. Então, ele precisa ter uma inteligência emocional, saber, olha, não é tudo que eu preciso levar. Eu preciso me controlar dentro dos ambientes. Né? Eu preciso ter uma postura dentro dos ambientes. A criança não sabe disso. O ambiente dela qual que é? É casa, escola, amiguinhos.
às vezes, na sociedade que ela está, a igreja, amigos da família. Então, a criança é levada para esses lugares. Não são lugares que ela escolhe estar. Então, ela precisa ter um comportamento. Então, como que a gente faz isso? A gente valida. Olha, você está com raiva? A mãe entende, eu entendo, mas o que a gente pode fazer para melhorar esse sentimento? E como que ele pode controlar isso? É você que vai dizer. É o professor que vai dizer. É o responsável que vai dizer para ela. E auxiliar ela nesses momentos, porque é a longo prazo, Roberto. Não quer, a gente que é adulto tem dificuldade, imagine a criança. Então, é a longo prazo. Ela não vai aprender, você vai falar hoje, ela não vai fazer amanhã. Você vai realmente reforçando. Então, é sempre no reforço. Olha, você lembra aquele dia que a gente conversou? Né? Ter os combinados com a criança. A gente vai para algum tipo de ambiente, olha, conversar com a criança antes de sair. Olha, a gente vai para tal lugar, lá vai ter tantas pessoas, lá vai acontecer isso. O que, que a gente faz? A gente vai sair, a gente nem fala para a criança para onde a gente vai. A gente não fala para ela que ela está saindo, que ela vai para algum lugar e que naquele lugar ela tem que ter um tipo de comportamento. A gente só pega a criança e leva. A criança não tem voz, ela não tem opinião nenhuma, né? Ela pode ter naquele lugar uma pessoa que ela não se sente confortável com aquela pessoa, mas ela tem que lidar com aquela pessoa de qualquer maneira. E ninguém falou para ela como lidar com isso. Então, a inteligência emocional, você tem que validar. Ela é um ser humano que está em desenvolvimento. Ela é uma pessoa, né, desde o ventre, já é uma pessoa que já sente, que já está ali em formação. Né? E o nosso córtex frontal, que é onde estão as decisões, só vai ficar pronto com 25 anos. Então, até os adolescentes precisam dessas informações, até para ele se preparar e saber que tem ambientes que ele pode ter um tipo de comportamento e outros não. Mas quem vai dizer isso é o adulto. Então, é sempre importante validar sentimentos, fazer com que a criança saiba o que está acontecendo, para ela se situar dentro daquele ambiente, né? Conversar com a criança e reforçar aquilo que você quer que aquela criança tenha de habilidade. Não adianta só a gente pegar as crianças, que nem muitas vezes a gente fomos tratados assim, né? Que você não tinha voz. Eu mesmo fui criada numa época que a criança não podia nem pedir. Tipo, se eu estou comendo, se eu quisesse repetir, eu tinha que pedir para minha mãe, né? Eu não podia pedir para o dono da casa. Eu tinha que olhar para minha mãe, e se minha mãe falasse não, era não. Né? Então, a criança ela tinha que seguir aquela regra e ninguém se importava com o que ela está sentindo. Então, o que aconteceu na pandemia? Muitos pais nem conheciam os seus filhos e teve que lidar com crianças que ele nem sabia quem era. E aí a gente vê tudo isso, né? A criança chora, você acha que se você bater, ela vai parar de chorar? Ela não vai parar de chorar. Só que se você tratar ela com violência, ela vai tratar as pessoas com violência porque é aquilo que ela está aprendendo. Então, a gente tem que sempre pensar, inteligência emocional, eu quero que minha criança tenha algum tipo de comportamento, eu valido. Olha, eu acho interessante. Porque a criança tem que saber, hoje em dia, eu fui criada numa época que você tinha que, assim, ó, obedece a tia, obedece fulano, obedece ciclano. Só que se aquela pessoa fosse um abusador, eu tinha que obedecer aquela pessoa. E aí acontecia vários casos que as pessoas não falavam, porque a minha mãe mandou obedecer, o meu pai mandou obedecer. Ou se não, a gente apanhar, você está apanhando porque você merece. Então a criança entendia que aquilo era merecimento. Quantos adultos hoje entendiam isso? Hoje não. Hoje a gente sabe que a criança é um ser pensante, que está em desenvolvimento e que tem sentimentos. E a gente precisa validar isso. Informações valiosíssimas, o que a professora acabou de dizer aqui. E isso faz a gente voltar lá atrás, né? Nós que já estamos aí, já passamos dos 40, né? Somos jovens ainda, é claro, né? Mas a gente tem entendimento que a nossa formação social lá atrás, conservadora, às vezes ao extremo, traz reflexos até hoje, né? A sociedade, ela é aquilo que o que ela aprende, o que ela ouve, a questão comportamental. Só para a gente usar como parâmetro a questão cultural, na Ásia, por exemplo, nós temos um
o continente asiático, onde nós temos uma exigência muito grande, principalmente no Japão, onde a criança ela já é exigida desde pequenininho, culturalmente falando, né, ela tem que estudar, ela tem que ter uma boa qualificação e ser bem-sucedida, né? E se ela não for bem-sucedida, é como se ela tivesse fracassado para a família. Por isso nós temos um índice altíssimo de suicídio lá no Japão, na Coreia do Sul, porque eles exigem demais dos jovens, né, das crianças, e isso reflete no futuro. Por isso nós temos um índice altíssimo de suicídio nessa região. O Brasil, evidentemente, a nossa educação, como eu disse, ela precisa ser melhorada e muito. É preciso fazer projetos sociais como esse que você está desenvolvendo nas escolas, que é muito importante. Então, nós temos uma carência de projetos para preparar as crianças para o futuro. E passa pela questão emocional. E o problema no Brasil ele é social. Ele está introduzido nas famílias. A escola ela só é vamos dizer assim, um reflexo daquilo que acontece nos lares. E muitas das vezes a escola paga um preço muito alto por isso. Porque faltam profissionais também que tenham essa capacidade de entendimento para conseguir compreender o que se passa dentro de uma família. É por essa razão que os professores precisam ser cada vez mais treinados para ter a capacidade de conseguir identificar problemas pontuais para melhorar, sobretudo, o resultado e o comportamento desses jovens no futuro. Por essa razão que nós estamos trazendo aqui a nossa professora, coordenadora, Fernanda Brito, que tem um projeto que daqui a pouco, fique aí, gente, fique ligado, compartilhe, porque daqui a pouco ela vai falar que projeto é esse? E tem um livro, hein? Aliás, 2 livros, mas tem um livro que eu tenho certeza que vai revolucionar as famílias brasileiras. Se tem escolas que, olha, eu tenho certeza que tem esse problema pontual. E esse livro vai ser assim, como se fosse o manual da vida, principalmente para ensinar as famílias a terem os cuidados com as crianças. Mas não vou falar do livro agora, não. Calma, que tem mais perguntas. Então, compartilhe nosso material, porque eu tenho certeza que essa entrevista aqui ela é marcante no poder legislativo de Osasco. E ainda faço o convite a todos os professores aqui da rede pública, ao nosso secretário de Educação, Cláudio Biteri, para que esse ano a gente utilize o nosso parlamento, para que a gente tenha a professora está aqui, ela está participando de uma entrevista, mas ela pode voltar aqui para participar, inclusive, de uma audiência pública, né, de um curso, de uma palestra. Aqui é a Casa do Povo. Então, nós temos que trazer mais profissionais, né, com o seu perfil para a gente trazer, evidentemente, conhecimento para a Casa do Povo e a gente fazer as transmissões e as reportagens que são importantes. Eu gostaria de falar de uma coisa muito importante, professora, que isso é real e acontece praticamente todos os anos no Brasil, que é a questão da estrutura que as escolas precisam oferecer. Nós temos, por exemplo, os professores que são capacitados, alguns deles, evidentemente, eu acredito que a gente tem que treinar mais, mas a estrutura, o espaço físico, aquilo que é oferecido para as crianças, está de acordo, atende às demandas? Né? Vocês têm material suficiente para conseguir também, de alguma forma, reverter alguma situação, como a gente comentou no início agora, de agressão, né? Os materiais usados para a didática, eles atendem às necessidades hoje do município? Ou falta ainda materiais que possam, de alguma forma, ajudar vocês a até aplicar em sala de aula, né, um determinado, do ponto de vista psicológico, até comportamental, para o desenvolvimento dessa criança? Hoje atende, ou se tiver, eu acho que agora a oportunidade, inclusive, de reivindicar, por que não? Nós somos na Casa do Povo, e aqui é um poder que elabora projetos, temos vereadores que vão assistir esse programa e podem, inclusive, anotar para poder pedir para o nosso secretário, para o Poder Executivo, inclusive, implementar nas escolas. Então, dentro das escolas, como eu te disse, né, hoje eu estou como conveniada, não estou como concursada do município, não estou dentro das salas de ensino fundamental, mas o que eu posso falar sobre o que eu vejo? Hoje, Osasco teve muito desenvolvimento. Os ambientes escolares são muito, muito importantes, né? A gente vê que hoje as crianças têm alimento. Hoje as crianças têm o notebook, ela tem acesso à internet, ela tem acesso à informação. Os professores têm formação continuada, né? Nós temos o Centro de Formação dos Professores, né? Nós temos empresas que trabalham na formação desses professores hoje dentro do município. Não é muitas, não são algumas
São muitas empresas que estão dentro do município que já fazem essa formação continuada com os professores. Pode ser que existam realmente algumas outras necessidades do município. Eu não posso dizer para você o que realmente falta, o que realmente precisa, né? Mas eu posso falar como profissional. Eu acho que o Osasco deu um salto muito grande, né? Tem coisa a melhorar? Sempre tem, né? Mas aí é importante a gente trabalhar em unidade, né? O professor que está dentro de sala de aula, e uma coisa que eu gostaria de deixar bem enfatizado, sempre é o primeiro a identificar a necessidade dessa criança. Então, às vezes, a criança tem um problema visual. Quem que identifica? É o professor. Às vezes, essa criança está com um problema de nutrição. A criança vai para a escola e não consegue comer o alimento. Quem muitas vezes identifica? É o professor. Né? Às vezes a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, o cuidador não está tendo tanta atenção com aquela criança, mas a maioria dos casos que você verificar, quem identificou foi o profissional da educação. Porque ela está ali com aquela criança, ela está atendendo aquela criança e ela percebeu que dentro do convívio que aquela criança precisa de algo. E aí é chamada a família. Eu acredito que a educação de Osasco tem melhorado bastante. A gente está em crescimento, a gente está em desenvolvimento, e eu acredito que a gente vai alcançar os nossos objetivos. Mas é isso, é sempre trabalhar em conjunto. A Secretaria de Educação é muito parceira, né? Eu tive a oportunidade de estar dentro da secretaria, conhecer o secretário, as pessoas que trabalham com ele são pessoas engajadas e preocupadas com o desenvolvimento da criança. Né? Eu acho que precisa mesmo a gente ter voz, os professores falarem o que precisa, né? Precisa mais de capacitação? Então, vamos trabalhar em mais capacitação. Precisa mais de material? Hoje, na educação infantil, já é trabalhada inteligência emocional. Existem livros que ajudam a criança a falar sobre o amor, sobre respeito, sobre empatia, sobre raiva, sobre tristeza. Isso é trabalhado desde a educação infantil. Hoje dentro do município de Osasco. Que bacana. Né? Então, a gente trabalha isso com as crianças e, automaticamente, é necessário sempre trabalhar a família. Né? A escola é um lugar de educação. Mas a gente sabe que o primeiro tipo de educação a gente tem dentro de casa. Então, é sempre bom ter um olhar. Tem a criança? Tem. Mas a gente tem que ter um olhar voltado para a família também. Muito bom. A professora Fernanda Brito, coordenadora, tem contribuído significativamente para o desenvolvimento educacional da nossa cidade. Mas o Brasil, eu fico feliz com a sua fala, dizendo que o Osasco está crescendo, está se desenvolvendo na questão educacional. Mas no Brasil, só para vocês terem uma ideia, em 2023, o nosso IDH, né, ela ocupa a posição de número 73 no ranking. É preocupante. Né? O Brasil está com 0,699, né, que ocupa a posição 73. Isso é um cálculo, né, que é feito de acordo com o desenvolvimento educacional. Né? A gente tem que evoluir muito, né, o índice de desenvolvimento humano nas escolas, né, a partir exatamente desse projeto que a professora acabou de mensurar. Mas eu acredito que, assim como Osasco está fazendo, os outros municípios têm que fazer a sua parte. Né? Investir em infraestrutura, dar uma qualidade melhor para as crianças frequentarem as escolas, uma alimentação nutritiva, onde nós temos nutrientes suficientes para adequar e, de certa forma, também preparar essa criança para receber todo o conhecimento que é aplicado em sala de aula. Se estiver com fome, se tiver um alimento que não é propício, ela também não vai conseguir. A alimentação é fundamental. Se a escola tiver algum tipo de vazamento, umidade, mofo, ou inapropriada, também não vai desenvolver. E a gente sabe que, em algumas escolas pelo Brasil afora, as crianças sentam no chão ainda. É triste, mas é real. Então, a educação no Brasil ela precisa melhorar muito. A questão estrutural, a questão emocional, a questão de alimentação, alimentícia, para que o nosso IDH suba aí para, quem sabe, 10º, 15º, mas 73 é ainda muito longe do ideal. O Brasil precisa evoluir muito e passa principalmente por projetos de lei que ajudam a desenvolver as escolas no Brasil. E nós estamos no Poder Legislativo de Osasco, que tem fiscalizado de uma maneira contundente tudo aquilo que acontece na cidade de Osasco. Eu tenho que parabenizar aqui a Câmara Municipal de Osasco, os vereadores dessa casa, na pessoa do nosso presidente, que tem trabalhado intensamente para melhorar a educação da nossa cidade, fiscalizando todas as pastas, e a educação é uma delas. É por isso que a nossa
as nossas escolas, a maior creche da América Latina, que está situada aí na Zona Norte, a antiga FITO, onde vai ser, inclusive, construída um novo Hospital da Criança e da Mulher. Hoje nós temos a maior creche da América Latina. E todos os projetos de desenvolvimento, de orçamento, passaram aqui pelo Poder Legislativo. O Executivo executou, construiu, mas a Câmara aprovou. E a educação de Osasco, de fato, deu um salto positivo, mas eu acredito que o Brasil precisa melhorar. É por essa razão que nós estamos aqui trazendo profissionais como a professora Fernanda Brito, que tem trazido projetos importantes. Agora nós vamos falar diretamente sobre esse projeto que nós estamos comentando desde o início, que é exatamente isso. Como identificar esses problemas pontuais, emocionais, que as crianças sofrem, algumas delas no lar, né? E isso a senhora vai explicar agora com exatidão e falar um pouquinho do livro, para que as pessoas que estão nos assistindo agora possam começar a compartilhar. Senta o dedo, pessoal, pode compartilhar à vontade, porque agora você vai entender por que esse livro vai ser revolucionário no Brasil e vai ser, com certeza, aí, vai ganhar prêmios, eu espero que você ganhe prêmios, você possa ser reconhecido, para que outros professores, outras escolas possam implementar esse método, né? Essa didática fenomenal. Eu já sei o que é, mas quem vai falar é ela. Quero primeiro também agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante que são as nossas crianças e falar um pouquinho desse livro, né? Esse livro está aí para ser lançado esse ano. O nome do livro chama Conta Pra Mim. Eu vou falar um pouquinho da minha história, Roberto. Eu fui uma criança que tinha dificuldade de falar sobre os seus sentimentos, sobre o que estava sentindo, né? E esse livro veio inspirado nisso. O Conta Pra Mim auxilia os educadores, os pais, as pessoas e os profissionais que trabalham a criança a ter um olhar diferenciado para essa criança. Às vezes a criança não sabe ler, não sabe escrever, mas todo o desenvolvimento sempre começa com um rabisco, né? Se você pega uma criança, dá um papel para ela, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um rabisco, ela vai procurar trazer naquele rabisco algo que ela está pensando ou sentindo. E o Conta Pra Mim vem justamente para isso, né? Pessoas que passaram por traumas, crianças que passaram por traumas, qualquer tipo de trauma, ou têm dificuldade de falar sobre sentimentos, o livro incentiva tanto o adulto quanto a criança. O adulto a ter um olhar para essa criança, porque às vezes ele também passou por isso e não teve quem o apoiasse, não teve quem ouvisse. E o livro incentiva a criança a desenhar sobre o que ela está sentindo. Então, ele vem falando a história sobre alguns segredos e ela descobriu que ela tinha um segredo que ela precisava contar. Só que ela tinha medo de falar sobre isso, né? E aí o livro incentiva ela a procurar ajuda e desenhar o que ela sente, né? E é muito importante os profissionais da educação, as pessoas que trabalham com as crianças e os pais, principalmente, porque, às vezes, o pai está com essa criança dentro de casa, mas não conhece o filho, não sabe do que ele gosta, não sabe o que ele quer, não sabe o que ele planeja. A gente vê tantos casos de violência, né? Que as crianças estão lá no quarto, sozinhas, daqui a pouco elas saem, atirando em todo mundo, matando todo mundo. Muito comum isso, viu? No Brasil, por exemplo, nós tivemos índices preocupantes, né, de algumas escolas onde aconteceu exatamente, desculpa, só para reforçar a tua fala, claro que o maior índice de violência nesse sentido é os Estados Unidos, mas o Brasil também está ali na lista de países violentos e muitos desses jovens têm uma questão pontual que, por que ele realizou uma violência dessa natureza? Eu acho que cai exatamente dentro do que a senhora acabou de falar, professora. Porque os filhos estão dentro do quarto, eles estão sendo doutrinados pela internet, muitas vezes, por filmes, por vídeos. Os pais estão dentro de casa, mas o filho está isolado. Vivendo daquele mundo, né? Dentro daquele mundo, sem direcionamento nenhum, e ele não tem autorregulação. Ele não sabe se controlar. Ele precisa de alguém, de um adulto responsável, para poder auxiliar naquilo que ele está sentindo, né? E, às vezes, ele não sabe expressar. Então, quando ele toma uma atitude, já é uma atitude de violência, porque ele está dentro de um quarto, está o tempo todo ali, incentivado por violência,
né, fortalecido naquela violência, ele vai acreditar que aquilo é uma verdade, e se ele não tiver uma pessoa para falar, olha, calma, peraí, vamos analisar, é coerente, pode ser feito, não pode ser feito, e aí os filhos vão crescendo dessa maneira, e aí quando a gente vai perceber, já é tarde demais. Então, o livro incentiva desde pequeno a você ter olhar. Então, a pessoa adulta, quando lê o livro, muitas vezes ela se coloca no lugar da criança porque ele passou uma situação que não teve auxílio, não teve quem auxiliasse, e agora ele está com uma criança ali na frente. Então, o livro vem para isso, né? Muitas vezes a gente sempre tem, às vezes a gente não tem com quem conversar, né? A gente procura pessoas e não acha com quem conversar, mas sempre existe alguém que está disposto a te ouvir, profissionais capacitados, pessoas que têm instruções para auxiliar esse indivíduo. Então, o livro Conta para Mim, ele vem nesse sentido, né? Quantas pessoas que cometem suicídio, né? Quantas pessoas que passam por dificuldades. É até um assunto até bem difícil de dizer, porque tem crianças que se matam também. Tem casos de suicídio infantil. E, muitas vezes, os pais não perceberam. Às vezes, chegaram em casa, ou acordaram no outro dia, que quantos casos a gente já viu, né? A criança está lá, já não tem mais o que fazer. Mas eles não perceberam. Então, a gente tem que começar a ter um olhar diferenciado para essas crianças de hoje. Quem está educando essas crianças? Que informação que ela está recebendo? Será o que ela está assistindo realmente vai auxiliar ela a criar uma habilidade? Você pode ver que a maioria das crianças que ficam muito tempo na internet, ela tem dificuldade de socialização. Sabe por quê, Roberto? Porque ela já interagiu o dia inteiro, ela já falou o dia inteiro ali naquele ambiente, e aí ela não tem mais necessidade de conversar com as pessoas que estão à sua volta, porque o tempo inteiro ela está interagindo. Então, o cérebro dela entende que ela não precisa mais daquilo. Ela precisa só daquela tela. Então, existe uma dificuldade de socialização hoje em dia que a gente precisa ter um olhar voltado para isso. Então, o livro ele vem nesse assunto. A gente tem que abordar alguns assuntos que muitas vezes a gente não quer abordar. Falar sobre luto, falar sobre suicídio, falar sobre agressão, falar sobre dor. Nós, adultos, temos dificuldade de trabalhar, falar sobre dor, sobre aquilo que nos dói. Agora, e a criança que não tem nem nada? Ela está ali um papelzinho branco, né? Quem que vai colocando essas informações são as pessoas que estão convivendo com ela. Mas ela sabe controlar isso? Você só vai saber depois dos 25. A gente só vai saber depois dos 25. A vida vai nos ensinando, mas o controle disso a gente só vai ter cerebral, fisiológico, depois dos 25. Então, a gente precisa ter esse olhar. E o livro vem justamente para isso. Auxiliar os pais, auxiliar os profissionais, os educadores, as pessoas que trabalham com essa criança, a ter esse olhar empático. E é legal, sabe, que algumas pessoas que já viram o livro, que leram, se lembraram de situações que elas passaram. Olha que interessante. Falou, olha, eu passei por isso e eu não consegui falar. Né? E, às vezes, dentro de casa, você está com uma criança passando qualquer tipo de violência, qualquer tipo de trauma, não precisa ser especificamente violento, né? Mas ela não está conseguindo lidar com aquela situação. Então, o livro auxilia os pais, as pessoas que trabalham com essas crianças, a pensar naquilo que está acontecendo, porque, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a gente também tem que pensar, mas por que está acontecendo isso? E trazer para essa criança uma saída, sabe? Algo que ela consiga lidar com aquela dificuldade e fique bem. E consiga lidar com os problemas e resolvê-los. Muito bom. Nós estamos recebendo aqui a professora, a coordenadora Fernanda Brito. Ela já falou do livro, Conta para Mim. E as pessoas devem estar se perguntando em casa, Roberto, esse livro aí vai ficar pronto quando? Né? Porque há uma curiosidade. Ela falou daquilo que o livro pode oferecer para ajudar as famílias a ter um cuidado melhor com as crianças. Né? Os professores, evidentemente, também vão querer adquirir esse material. E aí fica a grande pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Professora, quando esse livro vai ficar pronto? Ainda este ano, daqui para o próximo mês, daqui para os próximos dias? Nos fale como é que está o desenvolvimento desse livro
E, evidentemente, quando ele estiver pronto, vai ter um valor comercial dele também. Ele vai ser disponibilizado também pela internet, ou só em papel. Acho que a hora é agora também para matar a nossa O curiosidade. livro já está no forno, Roberto, graças a Deus. Ele está para sair já. Né? Ele é feito pela editora Casa Kids. E ele está saindo agora em fevereiro, provavelmente até fevereiro e março. Ele já vai estar na Amazon, né? Nas algumas livrarias aqui de São Paulo, na Martins Fontes, mas vai estar disponibilizado tanto na forma de físico como e-book também. Fora esse, a gente tem mais alguns que vai sair esse ano. Tem um outro muito interessante, que chama Era a Vez, a Bola que Não Tinha Vez. Ah, tem mais um livro, então? Tem mais um. Ah, então fala um pouquinho desse livro também. Era uma vez a bola que não tinha vez. Fala de uma bola que ela não era tirada para brincar. E ela não entendia isso. Eu não posso dar muita coisa, senão eu vou contar tudo do livro. Tá. Mas é interessante que o professor pode trabalhar as diferenças, pode trabalhar muita coisa importante, bullying, sentimentos também, porque a bola ela tem um sentimento, por que ela não é tirada para brincar. E é um objeto de fácil acesso para a criança, que ela tem identificação. Então, vai sair também, todos eles vão ter na Bienal do livro esse ano. E todos esses dois, tanto o Conta Pra Mim quanto Era Uma Vez a Bola que Não Tinha Vez, tem esse objetivo de trazer consciência, de validação de sentimento e de diferenças. Né? Tudo, Era Uma Vez vai sair, eu acho que em junho. Né? A Bienal, acho que, se eu não me engano, deve ser depois do segundo semestre, em setembro ou novembro. Mas o Conta Pra Mim, eu acho que até março já deve estar aí em todas as livrarias. Vai ter aquele coquetel de lançamento? Vai. Ainda, já tem um local já específico para ainda poder... a gente, inclusive, fazer uma matéria. Acho importante a TV Câmara participar e repercutir o livro. Afinal de contas, ele está sendo divulgado pela primeira vez aqui, né? Isso, Olha primeira só, mão. Obrigado, viu, pelo carinho, pela reciprocidade, pela confiança. Isso é exclusivo, Brasil. Esse livro vai ser lançado e, em primeira mão, a professora já está dizendo que vai ter um coquetel de lançamento. E eu faço questão de poder estar junto lá contigo nesse lançamento. E é uma osasquense, é uma escritora, Verdade. professora. Olha que orgulho, né? Atenção, vereadores, olha aí, a oportunidade de homenagear, né, a Fernanda Brito, porque quando a gente escreve um livro com conteúdo dessa magnitude, que envolve a educação, olha, isso é um motivo de muito orgulho, porque a educação, como eu disse no começo, é a mola mestra do nosso país. É por intermédio da educação que a gente consegue desenvolver não só uma sociedade, mas projetar um país, né, para que a gente ocupe um IDH melhor, né, para que a gente consiga desenvolver, principalmente nas escolas, né, algo que falta muito no nosso país é ciência e tecnologia. A gente tem que investir mais nos nossos talentos. Nós temos muitos jovens aqui no Brasil que são sábios, têm talentos preciosos, mas que não têm incentivo dos governos, né? E o incentivo passa por grana, por dinheiro. Não é fácil, eu sei que é difícil, mas a gente tem que investir. A gente tem que passar a ser um país autossuficiente em muitas questões, não só no agronegócio. O nosso agronegócio ele é diferenciado, mas nós precisamos também ter um desenvolvimento maior em outras questões, principalmente na educação. Nós temos gênios aí escondidos. Nós precisamos de investimento. Os governos precisam investir. Isso passa principalmente por um olhar clínico dos poderes legislativos e principalmente daqueles que gostariam de ter um país melhor em todos os sentidos. E a educação tem que estar em primeiro lugar, sim. É por essa razão que a Câmara Municipal de Osasco, por intermédio da TV Câmara, está trazendo personalidades dos mais diferentes segmentos para que a gente consiga, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento, não só da nossa cidade, porque esse programa que está aqui, ele está sendo visto não só em Osasco, ele é visto pelo mundo, né? As pessoas acessam hoje a rede mundial de computadores, acessam as plataformas digitais e nós temos a oportunidade de divulgar isso para o mundo inteiro. Então, eu tenho certeza absoluta que o seu trabalho vai ser reconhecido aqui na cidade de Osasco. E nós temos um quadro chamado É de Osasco. Atenção, produção, É de Osasco. Está aqui, ó, uma mente brilhante, uma pessoa que tem conhecimento e vai ajudar muito no desenvolver a questão cognitiva e intelectual das nossas crianças, dos nossos jovens e depois dos adultos também. Professora, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você deixasse um recado final para todos os nossos queridos amigos internautas, telespectadores que nos assistem nesse momento, dessa oportunidade de poder falar desse projeto importante educacional
que já é um marco para todos nós aqui na cidade de Osasco. Roberto, eu quero agradecer mais uma vez. Eu estou muito grata por essa oportunidade, a você, toda a equipe que me atendeu com tanto carinho aqui, a todas as pessoas envolvidas. Né? Eu tenho minhas redes sociais, que é @FernandaBrito, né? Tanto no Instagram como no Facebook. Também dou palestras, se precisarem de palestras, para falar sobre esses assuntos nas escolas, nas igrejas, nos lares. A gente está também à disposição, porque é um trabalho que precisa de conscientização. E o que eu desejo para todos é assim, sempre procure ajuda, né? Não fique aí, né, achando que você não tem solução. Tem solução, tem pessoas capacitadas para isso, e procure falar sobre o que você está sentindo. Professora, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. E eu queria já fazer um convite para que você que está me assistindo agora, na semana que vem, nós vamos receber aqui também mais duas personalidades importantíssimas, de uma importância nos seus segmentos que temos que dar valor. Né? O doutor delegado Firmino Martins, da seccional de Osasco, estará conosco falando sobre segurança pública. O papel da Polícia Civil no município de Osasco tem feito um trabalho brilhante. Nós vamos receber também aqui o Major Palumbo, um profissional na área da segurança pública, do Corpo de Bombeiros, vai falar dessas tragédias que estão acontecendo em todo o Brasil, né? Casas caindo, né? Árvores caindo, carros sendo atingidos, e muitas vezes não sabe como, né, evitar e até enfrentar esses problemas. O Major Palumbo, ele é vereador e também tem um conhecimento vasto, estará conosco aqui falando sobre essas questões importantíssimas, e já fiz contato com o CEO, presidente da ACD, né? E eu tenho certeza que o Valdeci estará conosco aqui também em breve. Eu já tive a oportunidade de entrevistar ele em muitas ocasiões no Teleton, e o CEO da ACD vai falar sobre os projetos sociais que a ACD desenvolve em todo o Brasil, né? A importância de nós termos essa importante instituição ajudando no desenvolvimento, principalmente ajudando as pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de problema, acidentes, traumas, e a ACD faz um papel fundamental. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto por mais de 14 anos ali no SBT, em parceria com essa emissora que abre as portas do Teleton. Então, pode ser, em breve estará aqui no Poder Legislativo prestando contas do que foi arrecadado, inclusive, no último Teleton. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa continuar firme e forte, porque eu tenho certeza que os principais projetos e o desenvolvimento da nossa cidade, ele passa, sabe aonde? É aqui, ó, no Poder Legislativo de Osasco. Obrigado, produção, obrigado, equipe, companheiros que estão atrás das câmeras, estamos juntos e misturados. Sem vocês, eu não sou nada. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.